Acidentalmente descobri que minha cunhada estava traindo meu irmão com outro homem no tablet do meu sobrinho. Ela disse que arruinaria minha vida se eu a expusesse. Eu, 27 anos, mulher, tenho um irmão mais velho chamado David, de 33 anos, que é casado com Suzane, de 30 anos. David e Suzane estão juntos há 4 anos e se casaram no ano passado. O relacionamento deles era a típica história de colegas de trabalho que eventualmente se apaixonam. Ambos trabalhavam na mesma empresa até que recentemente ofereceram a David um cargo muito melhor em outra companhia. Suzane e eu sempre tivemos um relacionamento cordial. Não sou louca por ela, já que sempre senti que algo estava errado com ela. Apesar dos meus sentimentos, nunca tentei interferir no relacionamento deles nem desanimei meu irmão quando ele me disse que ia se casar com ela. Agora, passando para a história, todos nós nos reunimos na casa dos nossos pais para celebrar o Dia de Ação de Graças juntos. Moramos em cidades diferentes, por isso é bom nos vermos depois de tanto tempo. Cheguei antes de David e Suzane, pois tirei 2 dias extras de folga no trabalho para poder passar mais tempo com meus pais. David e Suzane chegaram mais tarde e foram calorosamente recebidos por nós. Quando abracei meu irmão, notei que ele não estava como sempre, nem conseguiu sorrir adequadamente. Ele tinha olheiras e parecia que não dormia há muito tempo. Ele nos cumprimentou timidamente e subiu com as malas. Fiquei preocupada com ele, mas não quis dizer nada na frente de todos. Sussurrei para Suzane se algo estava acontecendo com ele e ela simplesmente deu de ombros, dizendo que tiveram uma viagem longa. Assenti e abracei meu sobrinho Daniel, que agora tinha 11 anos e parecia estar crescendo tão rápido. Durante nosso jantar de ação de graças, meu irmão mal interagiu conosco. Mesmo quando minha mãe trouxe seu pudim de abóbora favorito, ele não reconheceu adequadamente. Para então, meus pais também começaram a se preocupar. Após o jantar, estava lavando os utensílios quando meu sobrinho veio falar comigo. Ele me contou animadamente como tinha encontrado um novo jogo que adorava jogar. Sempre falamos sobre jogos, então perguntei sobre o que era o jogo. Daniel me disse que depois que eu terminasse meu trabalho, me mostraria o jogo em seu tablet. Fiquei surpresa ao ouvir que ele tinha seu próprio tablet e perguntei sobre isso. Ele me disse que Suzane lhe deu seu tablet antigo quando recebeu um novo do trabalho. Continuou me contando como adorava jogar todos esses jogos diferentes e ri ao ver seu entusiasmo. Terminei de lavar os pratos, sequei as mãos e o segui até seu quarto, onde me mostrou o jogo e tentou me convencer a baixá-lo no meu tablet para que pudéssemos jogar juntos. Seu espírito alegre era contagiante, ofuscando momentaneamente a inquietação que persistia pelo estranho comportamento do meu irmão. Jogamos por um tempo até que Suzane finalmente subiu as escadas, pois era a hora de ir para a cama. Ela tirou o tablet dele apesar de seus protestos, dizendo que ele poderia tê-lo no dia seguinte. Ela o colocou na cama e então saímos do quarto. Perguntei se poderia ficar com o tablet para continuar jogando e praticar no tablet dele, já que o meu estava um pouco lento. Suzane hesitou, então com um sorriso fraco me entregou o tablet. Claro, só certifique-se de que ele o tenha de volta amanhã de manhã, disse ela. Com o tablet na mão, me retirei para o meu quarto, decidida a aprender as complexidades do jogo antes da próxima rodada com meu sobrinho. Estava ocupada jogando quando de repente apareceu uma notificação de mensagem na parte superior. Não pude evitar dar uma olhada. Era de alguém chamado Chad que dizia: "Já sinto sua falta." Imediatamente congelei no meio do jogo ao ler essas palavras. Não podia compreender o que acabará de ler. Por que meu sobrinho de 11 anos estava recebendo mensagens como essa de alguém chamado Chad no meio da noite? Imediatamente verifiquei a aba de mensagens e rapidamente percebi que o tablet estava conectado ao iCloud de Suzane. Foi aí que me dei conta. Ela deve ter sincronizado seu iPhone com este tablet, portanto, as mensagens que chegavam ao telefone dela também apareciam aqui. Ela deve ter esquecido de sair da sua conta do iCloud neste tablet antes de dá-lo ao meu sobrinho hoje. A confusão se refletia no meu rosto enquanto tentava deduzir por que ela recebia esse tipo de mensagens. Abri o aplicativo de mensagens com a respiração contida e cliquei na mensagem de Chad. Minha boca se abriu de surpresa enquanto percorria as mensagens e descobri uma série de conversas íntimas entre Suzane e Chad. Cliquei na foto de contato de Chad e me surpreendi ao perceber que era o vizinho do meu irmão. Já o tinha visto algumas vezes quando visitei a casa do meu irmão no passado. Se supunha que eram apenas vizinhos, mas claramente o relacionamento deles havia cruzado para um território perigoso. As mensagens deles estavam cheias de detalhes sobre todas as reuniões e planos. Tinham falado sobre o relacionamento de Suzane com meu irmão em detalhes, onde ela revelou que não amava mais meu irmão, mas não queria ser a culpada pela ruptura do relacionamento. Mencionou quanto odiava o fato de que David não lhe dava atenção devido ao trabalho e que estava feliz em recebê-la de Chad.
Chad, por sua vez, tinha escrito quanto adorava ser seu vizinho para poder visitá-la sempre que pudesse. As mensagens deles eram tão gráficas e repugnantes de ler que quis vomitar de nojo. Não podia acreditar que tinha descoberto o segredo da minha cunhada. Era um choque, do tipo que faz seu coração acelerar e sua mente lutar para processar a realidade que se desenrola diante de você. Simplesmente não sabia o que fazer e me perguntava se meu irmão tinha alguma ideia de que Suzane estava tendo um caso. Minha mente estava a mil e comecei a tirar fotos de todas as mensagens com meu telefone. Minha mão tremia e me preocupava que Suzane pudesse bater na porta do meu quarto a qualquer momento, exigindo que eu devolvesse o tablet. Não queria que meu sobrinho visse esse tipo de mensagens enquanto jogava. Pode ser um garoto, mas não era burro. Se descobrisse essas mensagens, não levaria muito tempo para descobrir a verdade, assim como eu. Não queria que meu sobrinho descobrisse nada disso porque era muito jovem para passar por isso. Depois de coletar todas as provas, desincronizei e limpei o tablet, sabendo que o telefone de Suzane também teria todas essas mensagens. A noite toda me revirei na cama, incapaz de dormir. Às 3 horas da manhã, quando desci para pegar água, vi meu irmão sentado sozinho assistindo TV. Peguei sorvete da geladeira e perguntei se ele queria um pouco. Ele assentiu e me sentei ao seu lado, entregando-lhe uma tigela. O brilho da TV piscava na sala enquanto um silêncio desconfortável preenchia o ar. Disse a ele que sempre estaria lá para ele e que poderia falar comigo sobre qualquer coisa que o estivesse incomodando. Finalmente ele falou, compartilhando como estava estressado com o trabalho, mas podia sentir que havia mais. Hesitei, mas decidi dar um salto de fé e abordar o assunto principal. Está tudo bem entre você e Suzane? Perguntei, tentando não soar acusatória. Seus olhos mostravam uma mistura de surpresa e vulnerabilidade. Depois de uma breve pausa, ele suspirou e confessou que se sentia distante de Suzane ultimamente. Permaneci em silêncio enquanto ele explicava que não tinha tempo para passar com sua família quando estava lutando para trabalhar 2 empregos todos os dias. Fiquei surpresa ao ouvir isso enquanto ele revelava que tinha assumido um emprego extra para poder manter seu estilo de vida e pagar a hipoteca da casa em dia todos os meses. Continuei ouvindo meu irmão enquanto ele falava sobre seu casamento e dizia que provavelmente estavam passando por uma fase ruim no casamento. Nesse ponto, queria desesperadamente revelar o que tinha acabado de descobrir sobre Suzane, mas não tinha certeza de como ele reagiria, ouvindo suas lutas. O peso da verdade me pressionava, mas também não queria arruinar o casamento do meu irmão sem confrontar Suzane primeiro. Você deve entender que meu irmão é 6 anos mais velho que eu. Tinha medo que ele não acreditasse em mim, apesar das provas, ou que Suzane o manipulasse, convencendo-o de que eu estava errada. Precisava estar absolutamente certa de que Suzane estava traindo. No dia seguinte, ofereci levá-la para um dia de spa relaxante, ao que Suzane imediatamente aceitou. Nos divertimos muito e depois a levei para almoçar. Enquanto comíamos, decidi perguntar cautelosamente sobre Chad. Ao ouvir seu nome, Suzane imediatamente congelou no meio da refeição e me olhou. Não queria que ela jogasse comigo, então fui transparente com ela e disse que tinha visto todas as mensagens. Disse que não havia razão para ela negar, já que eu tinha todas as provas e só queria sua confirmação. Para minha surpresa, Suzane começou a gritar comigo, dizendo que essa era sua vida pessoal e que eu não deveria ter invadido sua privacidade verificando suas mensagens. Recuei e disse que não invadiu o espaço de ninguém e que a mensagem de Chad simplesmente apareceu quando estava jogando no tablet do meu sobrinho. Disse o quão inadequadas eram suas mensagens com ele e que nunca deveria ter dado seu tablet ao meu sobrinho sem verificar o dispositivo primeiro. Suzane arregalou os olhos e perguntou se eu tinha limpado o tablet e assenti. Ela parecia aliviada, provavelmente pensando que não tinha mais provas e me disse que eu deveria aprender a não me meter nos assuntos dos outros. Começou a me ameaçar, dizendo que se eu alguma vez contasse a meu irmão sobre isso, arruinaria minha vida. Olhei para ela sem expressão, sabendo que não havia absolutamente nada que pudesse fazer comigo. Suas palavras começaram a me irritar e perguntei por que ela estava tentando defender suas ações. Então tentou se justificar, dizendo que merecia se divertir de vez em quando e que Chad a fazia se sentir melhor consigo mesma. Ao ouvir a falta de arrependimento em sua voz, disse a Suzane com firmeza que precisava se confessar para meu irmão, porque isso não estava me caindo bem. Ela voltou a gritar agressivamente, mas a cortei rapidamente. Levantei-me do meu assento e pedi que ela encontrasse seu caminho de volta para casa sozinha. Não queria estar perto dela depois de ver seu comportamento tão estranho. Suzane continuou gritando comigo enquanto eu me afastava e saí. Quando cheguei em casa, minha mãe, que estava nos esperando na sala de estar, perguntou se tinha tido um bom dia com Suzane. Assenti levemente, tentando não levantar suspeitas e fui rapidamente para o meu quarto. Precisava de tempo para pensar depois do comportamento de Suzane comigo. Isso era totalmente fora de lugar para ela, ou talvez sempre tivesse sido tão desagradável e mantido esse lado bem oculto até agora. As engrenagens giravam na minha cabeça enquanto revisava nossa conversa palavra por palavra.
Suas ameaças não me incomodavam e sabia que meu irmão e meu sobrinho precisavam estar protegidos dela. Mereciam saber a verdade sobre essa mulher. Decidi dar-lhe alguns dias para falar com meu irmão por conta própria. Com sorte, ela se abriria e confessaria. Se não o fizesse até seu aniversário em 4 dias, então eu contaria. Observei e esperei que Suzane falasse com David. Cada vez que passavam tempo juntos, esperava que ela fizesse a coisa certa e lhe contasse tudo, mas infelizmente, fiel ao seu caráter, nunca confessou e fingiu que nunca tivemos essa conversa. Se alguma vez estava sozinha com meu irmão, Suzane nos interrompia sem motivo aparente, talvez temendo que eu contasse algo. Também notava que ela recebia mensagens frequentes durante todo o dia e pelo jeito que sorria, sabia que era Chad, o que significava que ainda estava em contato com ele, apesar do meu aviso. Sei quanto meu irmão amava e trabalhava duro para sustentar sua família, por isso ver que ela continuava traindo, apesar de eu ter pedido respeitosamente que parasse e confessasse, era uma faca no meu coração. Com seu aniversário no dia seguinte, sabia que tinha que expô-la. Meu irmão e ela voariam à noite depois de celebrar seu aniversário, então, se houvesse um bom momento para falar com meu irmão, tinha que ser antes de eles voarem de volta para casa. No aniversário dela, Suzane estava especialmente alegre, como se estivesse celebrando que finalmente poderia se afastar de mim, pensando que me havia assustado com sucesso para que me submetesse. Pouco sabia ela o que eu tinha planejado para ela naquele dia. Minha mãe havia preparado amorosamente uma grande refeição para a aniversariante. Tínhamos convidado alguns familiares e amigos próximos para se juntar a nós durante a celebração. Suzane adora ser o centro das atenções e parecia estar se divertindo o dia todo. Quando chegou a hora de abrir os presentes, ela se sentou animada com todos para vê-los. Observei-a com um sorriso enquanto ela revisava os presentes um por um. Ela estava absorvendo toda a atenção, claramente aproveitando ser o centro de tudo. Quando chegou ao meu presente, sua curiosidade era evidente. Era um pacote considerável e, com emoção, ela desembrulhou para encontrar um álbum de fotos. Dentro do álbum, havia uma foto dela dos dias universitários na parte superior. Ela sorriu e perguntou se eu tinha montado suas fotos de infância neste álbum, com os olhos brilhando de antecipação por uma coleção sentimental de memórias familiares. Sorri educadamente, sabendo que muito em breve seu sorriso se transformaria em uma careta. Ela pensava que podia agir toda inocente na frente de todos, mas estava redondamente enganada. No instante em que abriu o álbum, seu rosto encontrou uma foto tamanho A4 dela e Chad. Ela continuou folheando para ver que havia várias capturas de tela de suas mensagens com Chad. Minha mãe e meu irmão, que estavam sentados a ambos os lados dela, se inclinaram para ler o conteúdo. Minha mãe engasgou ao perceber imediatamente o que era, e meu irmão tinha uma expressão de confusão. Suzane tentou fechar o álbum rapidamente, mas meu irmão foi rápido e arrancou-o de suas mãos e se levantou para revisar as páginas. Nesse ponto, todos sabiam que algo estava errado e continuavam trocando olhares. Meu pai, percebendo algo estranho, perguntou em voz alta se havia algum problema e vimos o rosto de Suzane ficar pálido ao perceber que não podia mais escapar da verdade. Seu olhar raivoso encontrou o meu, mas mantive o contato visual, transmitindo através do meu olhar que não iria recuar. Tinha considerado cuidadosamente esta ação, embora pudesse parecer extrema. Ela foi quem escolheu a infidelidade e era a hora de enfrentar as consequências. Depois de revisar minuciosamente as páginas, meu irmão me olhou diretamente e perguntou se tudo era verdade. Assenti com afirmação. Suzane começou a balbuciar desculpas, mas o dano já estava feito. Meu irmão parecia ter sido atingido por um tijolo de realidade. Sem dizer uma única palavra, havia lançado a bomba da verdade, deixando a sala em um silêncio atordoante. Em seguida, meu irmão pegou o telefone de Suzane, provavelmente para investigar mais a fundo. Meus pais, que agora estavam revisando o álbum, pareciam visivelmente estressados. Minha mãe me perguntou como tinha descoberto tudo isso e foi aí que soltei a verdade. Disse a eles que me deparei com isso por acaso enquanto usava o tablet do meu sobrinho, que na verdade era de Suzane. Ela se esqueceu de sair da sua conta, então vi todas as suas mensagens com Chad e tirei capturas de tela. Continuei explicando que confrontei Suzane sobre isso no dia seguinte, pedindo que se confessasse para meu irmão, mas ela se recusou categoricamente. Em vez disso, tentou me ameaçar, por isso fui forçada a revelar seu caso dessa maneira. Meu irmão, tendo descoberto as provas dos chats de Suzane com Chad no seu telefone e ouvido minha versão dos fatos, saiu da casa provavelmente precisando de tempo para processar tudo. Meu pai, que havia ficado em silêncio durante todo o assunto, finalmente falou e pediu a Suzane que saísse da nossa casa. Suzane, presa em sua própria teia, tentou inventar desculpas fracas, mas ninguém estava disposto a ouvir. Meu pai disse com firmeza que o que ela fez era imperdoável e que deveria ter contado a meu irmão em vez de me obrigar a expô-la dessa maneira. Foi uma queda gloriosa ver como Suzane foi exposta e ficou vermelha de vergonha.
Ela começou a chorar e se apressou para subir as escadas, envergonhada. Desde o incidente, meu irmão não voltou para casa com Suzane. Meu sobrinho está ficando conosco e meu irmão pediu a Suzane que lhe dê espaço, apesar de ela implorar para que ele voltasse com ela. Meus pais falaram mais comigo sobre isso e entendem completamente porque tive que expô-la dessa maneira. No entanto, quando discuti o assunto com minha avó depois, ela expressou sua desaprovação. Segundo ela, não deveria ter interrompido o casamento do meu irmão ao revelar o segredo de Suzane. Dado meu profundo respeito e amor por minha avó, sua perspectiva me deixou pensando se o que fiz foi certo. Então, Reddit, sou idiota por expor o caso da minha cunhada quando ela não revelou nada ao meu irmão? Atualização 1. Obrigado pela opinião honesta de todos. Enquanto alguns de vocês acham que fui o idiota, fico feliz em ver que outros parecem concordar com o que fiz. Gostaria de esclarecer mais uma vez que nunca teria feito isso se Suzane tivesse decidido falar com meu irmão por conta própria. É por isso que a confrontei antes de expor a verdade no seu aniversário. Gostaria que ela fosse uma pessoa melhor e tivesse dado a notícia a ele por conta própria em vez de tentar me ameaçar. Quanto ao meu irmão, ele e eu nos sentamos para discutir tudo em mais detalhes. Foi de partir o coração ver meu irmão desmoronar na minha frente enquanto me dizia que não tinha ideia de que sua esposa estava fazendo tudo isso pelas suas costas. Ele continuava se perguntando se isso aconteceu porque não podia dar atenção suficiente a ela devido aos seus 2 empregos. Meu coração ficou com meu irmão, sabendo o quanto ele trabalhava duro para sustentar sua família. Disse a ele que as ações de Suzane não tinham nada a ver com ele. Ele sempre foi um marido e pai exemplar e se Suzane não podia apreciar isso, então não merecia estar com ele. Apesar das minhas tentativas de consolá-lo, meu irmão continua profundamente afetado pela situação, revisando repetidamente o álbum de fotos que contém todas as mensagens de Suzane com Chad. Não tenho certeza de quando ele planeja falar com Suzane sobre isso. Decidi tirar alguns dias a mais de folga do trabalho e considerar trabalhar na casa dos meus pais para apoiar meu irmão e ajudar a cuidar do meu sobrinho durante este período difícil. Atualização 2. Nos últimos dias, Suzane tem me enviado mensagens que pouco a pouco se tornaram cada vez mais ameaçadoras. Ela continua me culpando por revelar seu segredo ao meu irmão e ao resto da família sem reconhecer nenhuma responsabilidade por trair meu irmão em primeiro lugar. No começo, ignorei, entendendo por que ela estava com raiva de mim, mas com o tempo, suas mensagens se tornaram mais e mais gráficas, ameaçando me machucar fisicamente pelo que fiz. Suas mensagens se tornaram tão vis que fui obrigada a mostrá-las aos meus pais hoje. Minha mãe e meu pai ficaram imediatamente chateados e furiosos ao ler suas ameaças. Eles me instaram a mostrar essas mensagens ao meu irmão. Hesitei, sabendo que ele já estava lidando com muito e se sentindo deprimido por toda a situação. No entanto, quando ele viu o que Suzane estava me enviando, imediatamente entrou em modo protetor de irmão mais velho. Ele me assegurou que lidaria com a situação e me disse para bloqueá-la imediatamente. Prometeu que ela não me incomodaria mais e deixou claro que cuidaria de lidar com o comportamento dela. Tem sido uma prioridade para mim passar mais tempo com meu sobrinho ultimamente. Com meu irmão e ele prontos para voar de volta para casa em alguns dias, quero aproveitar ao máximo nosso tempo juntos. Apesar de meu sobrinho sentir que algo está errado porque Suzane não está, sendo uma criança, ele se absorve facilmente em seus jogos e brinquedos. Pelo bem do meu adorável sobrinho, espero que tudo dê certo. Seguindo o conselho do meu irmão, bloqueei Suzane, então, com sorte, ela não poderá mais se comunicar comigo com suas ameaças. Estou focada em criar um ambiente mais positivo e reconfortante para meu sobrinho durante esses tempos incertos. Atualização 3. Faz 4 meses desde minha última atualização. Sei que faz bastante tempo antes de atualizar a história, mas aconteceu muito desde minha última atualização. Por isso queria tirar um tempo para processar tudo. Depois que meu irmão e meu sobrinho voaram de volta para casa, ele confrontou Suzane sobre a situação. No entanto, ela continuou negando tudo, apesar das provas claras que tínhamos. Frustrado e determinado a obter a verdade, meu irmão decidiu ter uma conversa direta com Chad. Nesta conversa, Chad confessou tudo. Chad revelou que Suzane lhe havia expressado seu amor e ele correspondia a esses sentimentos. Segundo Chad, não tinha razão para continuar escondendo seu caso. Para surpresa do meu irmão, Chad revelou que estavam envolvidos romanticamente há mais de 1 ano. Esta nova revelação levou a uma confrontação acalorada e intensa entre David e Suzane mais tarde. Quando meu irmão nos contou sobre sua conversa com Chad, nos sentimos devastados por ele. Meu pai instou meu irmão a que era hora de decidir sobre seu casamento. Minha mãe concordou e disse ao meu irmão que, independentemente do que decidisse, todos o apoiaríamos. Também lembrei a ele que deveria ter em mente o melhor interesse do meu sobrinho, porque era insalubre para uma criança ser exposta a tal toxicidade. 2 meses depois, David tomou a difícil decisão de solicitar a separação de Suzane. As constantes brigas tinham afetado seu relacionamento e ele percebeu que não havia mais nada para salvar.
Incapaz de perdoar Suzane por suas ações e com Suzane sem querer confrontar seus erros, ficou claro que o melhor curso de ação era se separar. Enquanto o processo legal continua em andamento, Suzane foi obrigada a se mudar da casa de David. O peso de suas ações teve graves consequências e ela enfrentou a realidade de perder seu casamento. Apesar dos desafios, minha família permaneceu unida para apoiar David e meu sobrinho. O impacto emocional em David é visível, mas ele continua mostrando força e resiliência, determinado a proporcionar um ambiente estável para seu filho Daniel. Refletindo sobre toda a experiência, acredito firmemente que revelar o caso de Suzane foi necessário para o bem-estar do meu irmão e a proteção do meu sobrinho. A verdade trouxe clareza e permitiu que meu irmão percebesse que Suzane estava traindo. Estou firme na minha decisão e continuarei apoiando meu irmão em seu caminho para a cura.